Olá, tudo bem? Sou o professor Rogério Antônio Piccoli, do Departamento de Filosofia e Métodos da UFCJ. Estou aqui por um vídeo final para encerrar, digamos assim, todo um trabalho de exposição que eu fiz por vídeo, com leitura de texto e comentário, do livreto que eu preparei para auxiliar os nossos estudantes lá do curso de licenciatura em filosofia, na elaboração do seu trabalho de conclusão de curso. O livreto, né, uma espécie de guia para a elaboração do artigo, é chamado O Processo de Escrita de um Artigo em Filosofia. Okay? E aqui eu venho para algumas considerações finais sobre o último vídeo, né, com algumas considerações finais. Então, neste guia sobre como produzir um artigo acadêmico na área de filosofia, de ensino de filosofia, iniciamos a nossa jornada apresentando o tipo de artigo a ser produzido como resultado de um processo de investigação. O artigo é o resultado documental do desenvolvimento de uma pesquisa. Então, não tem como produzir um artigo sem fazer uma investigação. Vimos também que, genericamente, os tipos de artigo podem ser classificados segundo o grau de complexidade, de densidade da pesquisa e de exigências de recursos e de tempo. Destacamos que os modelos viáveis para um trabalho de conclusão de curso são basicamente relatos de experiência e vivências, artigo exploratório ou um artigo de revisão qualitativa e crítica da literatura. Ao explorarmos a relação entre a forma do artigo e o tema de investigação, chamamos a atenção para a importância da especificação do tema e do subtema. Considerando os prazos de elaboração de um trabalho de conclusão de curso, recomendamos a especificação de um único subtema e, em relação aos aspectos principais que caracterizam o subtema, recomendamos que seja mantido o foco em um único aspecto. Em seguida, vimos que o conteúdo do artigo está fortemente atrelado à formulação do problema de investigação. Apontamos que o problema de pesquisa surge da problematização do conhecimento já estabelecido sobre alguns dos aspectos principais do subtema. Destacamos também que encontrar um problema exige uma pesquisa exploratória inicial. Além disso, sustentamos que há 4 tipos básicos de problema de pesquisa: um erro, uma contradição, uma lacuna ou um aspecto novo e ainda desconhecido. E com relação à formulação da hipótese, mostramos quão importante é e como conduzimos a pesquisa exploratória inicial. Sobre o planejamento para a elaboração do artigo, insistimos na distinção entre projeto de pesquisa formal, o plano de trabalho ou de estudos e o projeto de estruturação de artigos. Esses são 3 documentos de planejamento que cumprem finalidades distintas e têm graus de exigências bastante distintos. Chamamos a atenção para aspectos metodológicos da pesquisa, em especial as perspectivas de abordagem do tema e do problema. Mostramos que as abordagens dos temas e problemas podem ser descritivas ou normativas, abstratas ou concretas, com ênfase no caráter científico ou no caráter artístico, associado ao domínio de técnicas e métodos. Oferecemos uma visão geral da caracterização metodológica da pesquisa, a origem e a orientação do problema de pesquisa, se é pura ou aplicada, o propósito ou finalidade da pesquisa, se é teórica ou prática, a natureza das informações, se é bibliográfica, documental ou empírica, o tipo de abordagem das informações, se é qualitativa ou quantitativa, e os métodos e formas de validação do conhecimento, dedutivo, indutivo, hipotético-dedutivo, fenomenológico. E ao final tentamos ilustrar em detalhes como poderemos estruturar 2 tipos distintos de artigos em torno das teorias da psicologia do desenvolvimento moral. Apresentamos e descrevemos todos os elementos essenciais de um artigo do tipo exploratório que não possui um problema muito preciso e para o qual não há uma hipótese de partida. Ao contrário, a conclusão do artigo exploratório deve ser um refinamento de um problema e a apresentação de hipóteses possíveis que respondam ao problema. Ilustramos também como um modelo de artigo de revisão qualitativa e crítica da literatura. Mostramos como esse tipo de artigo exige um refinamento do problema e, principalmente, a defesa de uma hipótese. Esperamos, então, que esse guia, com essas aulas gravadas, eles sejam úteis, as aulas e o guia sejam úteis e que vocês tenham êxito na construção do artigo acadêmico, que ele facilite o processo
de construção do artigo acadêmico, que facilite a compreensão do processo de elaboração desse artigo, que ajude vocês a organizarem a investigação, que vocês possam desenvolver a habilidade, né, de buscar as suas fontes de pesquisa, né, em trabalhos, em repositórios de trabalhos, em livros de referência, em artigos e verbetes de enciclopédias, ok? Em repositórios de artigos acadêmicos, que essas orientações possam facilitar esse processo que é um pouco trabalhoso, mas não é impossível de ser realizado. Ok? Esperamos então que isso facilite o trabalho de vocês. E fico até então o meu até logo, o meu agradecimento pela paciência e um abraço a todas e todos. Até mais.